Se você conhece um pouquinho que seja de Node.js, vai de cara dizer que ele funciona em single thread. Mas será mesmo? Vou te mostrar que essa afirmação pode ser um pouquinho diferente. Fala Dev, tudo em riba, Pedro Meneghel na área e no vídeo de hoje vamos abordar o conceito de Worker Thread e ver que é possível criar uma thread de trabalho para delegar um processamento e liberar o Event Loop para que ele atenda a outras tarefas, outros processamentos. E sim, isso pode ser uma boa, pois podemos ter alguns momentos que temos um processamento um pouco mais pesado, vamos dizer assim, e, consequentemente, esse processamento ele bloqueia o Event Loop e a fila fica lá esperando, né, esse processamento terminar para que os itens da fila ali sejam atendidos. Né? Então, chega de papo, vamos para a mão no código e ver como esse carinha, essa worker thread funciona. Então, já estou aqui com o meu VS Code aberto, tenho um projeto aqui pré-codificado para a gente não perder tempo e ir direto ao ponto. Para a gente entender como usar esse recurso, né, essa funcionalidade do Worker Threads do Node.js. Então, assim, o que é, né, o que vem a ser um Worker Thread no Node.js? Resumidamente, é um módulo nativo do Node.js que permite gerar múltiplas threads, né, de trabalho, de execução em um único processo. Então eu tenho um processo ali, tenho uma thread, a thread principal, que é gerenciada ali pelo Event Loop, e aí eu crio subthreads, né, trabalhadores ali que eles vão ter como foco específico executar um tipo de processamento. Não é uma thread nova, né? Você cria ali uma subthread, umas threads específicas que executam tarefas pré-determinadas. Ele gera uma instância completamente nova, então assim, ele não gera uma thread, um pedacinho, vamos dizer assim, tem a thread principal e dentro da thread principal reserva um espaço ali para aquela nova thread, não. Ele gera uma instância totalmente nova, né? E tem a vantagem que, apesar de ser uma thread totalmente nova, ela pode compartilhar recursos, né? Pode compartilhar memória, por exemplo, da thread principal. Então, por exemplo, eu tenho a thread principal. Essa thread principal ela aloca algum dado na memória e essa subthread, né, que foi criada para um determinado processamento, pode acessar essa memória, né? Pode acessar esse dado dessa memória que foi criado pela thread principal. Então tem um compartilhamento ali, isso é muito interessante. Por baixo dos panos, né, quem controla tudo isso é a V8, né, o V8 que a gente já sabe que o Node.js ele é baseado, né, ele usa como motor ali o V8. Então, ali por baixo dos panos, ele tem o seu próprio V8, ambiente isolado na V8. Né? Então tem a thread principal, tem o ambiente dela na V8. Tem a subthread, né, a thread de trabalho que a gente vai criar. Ele tem um outro ambiente isolado ali só para ela trabalhar, para uma não interferir na outra, né, para que no final das contas a thread de trabalho não bloqueie o Event Loop. Tá, beleza, posso fazer essa divisão, mas quando eu utilizo essas worker threads, né, essas threads de trabalho? Em linhas gerais, o Node.js ele se resolve bem, né? Ele consegue ter um bom gerenciamento ali do que precisa ser processado ali. O Event Loop trabalha bem nesse ponto, né? Na maioria dos casos. Mas quando tem um processamento ali que ela tem uma natureza bloqueante, né? Uma coisa que tipo vai demorar um pouco mais ou vai consumir um pouco mais de recursos, isso pode dar uma agachada, vamos dizer assim, no Event Loop, é a hora de usar. Né? Então, tarefas que exigem muita CPU, né? Redimensionamento de imagem, criptografia, codificação de vídeo, enfim, compactação de dados, coisas que podem demandar um pouco mais de CPU, um pouco mais de processamento. Execução de vários trabalhos simultâneos, né? Então, de várias tarefas ali que ela podem, de certo ponto, ter uso um pouquinho maior de CPU ou um pouquinho mais de recurso e que, enquanto ela está sendo processada, bloqueia ali a thread principal, né, o Event Loop.
e aplicações em tempo real, né? Então, que descarregue processamento pesado e para manter o loop de eventos livre, você acaba criando workers apartados para atender, por exemplo, essas aplicações em tempo real, né? Mensagem, questão de WebSockets, solicitações HTTP, enfim. Nesse sentido aí. Então, assim, se tem alguma coisa que você sabe que vai ocupar, que vai demandar recursos da máquina, né? Que vai demandar recursos CPU, que pode bloquear a thread principal, né? Ali o event loop, é um indício aí interessante ali para você estar implementando a questão das workers threads, tá? Então vamos para um exemplo prático aqui. Eu tenho aqui criado um projetinho, como eu disse. É uma API que ele tem 2 endpoints, tá? São 2 endpoints, um que vai fazer um processamento pesado e o outro que vai fazer algo ali bem simplista, tá? Eu criei aqui um projeto, né? Fiz aqui a parametrização, já estou usando aqui a versão um pouco mais recente do Node.js, então ele já tem a questão do TypeScript ali integrado com ele, né? Só para vocês verem aqui, eu estou usando a versão 22.17 no momento da gravação desse vídeo. Então ele tem aqui um scriptzinho que inicia o nosso serviço. E aí eu instalei algumas dependências. Para fazer a API eu instalei o Fastify, né? Para implementar a API, alguns types aqui, e para simular uma carga de requisições, eu instalei aqui o AutoCannon, e aí vocês já vão entender o porquê no decorrer do vídeo, mas seria para a gente fazer ali uma simulação de várias requisições pesadas, várias requisições que demandam um processamento pesado, e aí a gente vai fazer o caso sem os worker threads e o caso com os worker threads. Tá? Então é um projetinho bem simplesinho. Então eu tenho aqui, né, o nosso server.ts. Estou importando o Fastify, em seguida já estou declarando aqui uma função Fibonacci. Aí se você não sabe o que é, você pode pesquisar aí por sequência Fibonacci. Até eu pesquisei aqui, perguntei para o Perplexity aqui. Que a sequência Fibonacci é uma sequência numérica infinita, no qual cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos 2 termos anteriores. Né? Ele vai criando a sequência. O 1 é a partir do terceiro termo, então o 2 é a somatória dos 2 primeiros, o 3 é a somatória desses carinha aqui. Aí o 5 é a somatória desses 2 carinha aqui. E assim por diante, tá? Sequência Fibonacci. Se você tiver mais curiosidade aí, você dá uma pesquisada e entende melhor. Então a gente vai fazer o cálculo. Vamos passar aqui, por exemplo, um número, né, o valor que eu quero. Eu quero saber a 10ª posição da sequência Fibonacci. Aí ele vai fazer um cálculo recursivo aqui que demanda CPU, nada performático, para trazer essa posição, tá? Basicamente é isso. Então aqui eu declaro o nosso Fastify. E aí eu tenho dois endpoints. Um endpoint health, que basicamente é o quê? A gente bate nesse endpoint e ele devolve que está ok, está funcionando a aplicação. E um endpoint get, que ele recebe, que é um /Fibonacci /number, então ele recebe um número, né? E esse número nós vamos usar aqui. Nós vamos chamar nossa função Fibonacci. Se não passar, eu coloquei um tratamento aqui, mas não tem necessidade, é um parâmetro obrigatório, mas se não vier, está tudo certo. O que vai acontecer? Ele vai pegar aqui, por exemplo, passamos o número 5, ele vai passar qual que é a 5ª posição da sequência Fibonacci. Tá? Passamos o número 10 e assim por diante. Aqui eu só vou logando no console que ele está executando esse carinha aqui e no final a gente devolve qual que é o número da posição que a gente passou, né, ali da sequência Fibonacci. A ideia é o quê? A gente executar esse cara aqui e, paralelamente, executar esse outro carinha aqui. E aí a gente vai perceber o quê? Que quando esse cara está executando, ele bloqueia o event loop. Tá? Porque é um cálculo que demanda CPU. Quanto maior o número, mais CPU, mais tempo ele vai demandar para calcular. E aí a gente vai entender a diferença do worker thread, quando não usar e quando usar, né? Um exemplo prático aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um npm rundev, que é aquele scriptzinho para subir, que eu criei ali, aquele scriptzinho para subir o servidor. E aí eu tenho aqui um client HTTP, né? Que você instala uma extensãozinha aí no seu VS Code. Eu vou deixar aqui no link do vídeo. E aí a gente consegue fazer requisições
HTTP para nosso serviço aqui, para o nosso servidor. Então eu tenho aqui a URL base, ele já está funcionando aqui, está rodando. Vou bater aqui no endpoint de health check, demorou 15 milissegundos para responder. Eu vou bater aqui no endpoint de Fibonacci, e aí eu vou passar que eu quero a 30ª posição da sequência de Fibonacci. E aí eu vou bater aqui, certo? Aí vocês vão perceber que ele, foi rapidinho, 20 milissegundos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 40, vou bater aqui de novo. Já demorou um pouquinho. Olha lá, foi 3 segundos, ponto 8. A diferença que deu da 30ª posição para a 40ª posição. Então você vê que é um cálculo pesado. E aí o que acontece? Enquanto eu estou fazendo esse cálculo do Fibonacci, eu não consigo rodar o endpoint de health. Então, rodei aqui e rodei aqui. Pode ver que enquanto esse de baixo não terminar, ele não vai conseguir rodar esse daqui. Mas assim, aqui não deu para simular, mas por isso que vamos precisar do AutoCannon. Tá? Então, eu vou abrir aqui uma abinha. Eu tenho esse scriptzinho aqui do AutoCannon, que é a configuração dele, que basicamente o que ele faz aqui? Eu instancio, eu importo o AutoCannon e inicio ele. Chamo ele aqui. Passo a URL, eu vou passar aqui com o valor 40, a chamada do endpoint ali do Fibonacci. 5 conexões simultâneas, então, tipo assim, ele vai tentar o máximo de requisições possíveis que ele conseguir, como se 5 pessoas ao mesmo tempo estivessem tentando requisitar esse endpoint por 20 segundos. Então, ele vai ficar 20 segundos ali mandando requisição, tentando 5 conexões simultâneas. E no finalzinho ele exibe um relatório. Então, eu vou colocar ele para rodar aqui, e aí eu vou tentar executar nosso endpoint de health, para ver o que acontece. Tá? Então, vou fazer aqui, vou limpar e vou subir de novo. Beleza. Tá aqui, nosso servidor está rodando. Vou iniciar o script. Aqui, Node AutoCannon script. Bom, tá rodando. Vou bater aqui no nosso endpoint de health. Foi. E aí, senta e espera. Então, ele está recebendo, nosso servidor está recebendo as requisições. Pode ver que aqui no log a gente viu quanto tempo demora para responder. E aqui do lado, o nosso AutoCannon terminou. Só que, repara que ainda não devolveu o resultado do nosso health check. Tá? Enquanto ele está fazendo aqui, o que aconteceu? No relatório, agora foi, 27 segundos depois ele devolveu o ok do nosso health check. Mas só para entender qual que foi o teste. Do que ele tentou, ele mandou, aqui tem a contagem, Olha lá, ele enviou 16 requisições. Só que dentro dos 20 segundos, apenas 4 requisições responderam. As demais não responderam. Só que como ele enfileirou no nosso event loop, aqui, o event loop ele vai estar processando. Na hora que bater 16 aqui, ele para. Tá? Então, é assim, dentro dos 20 minutos, só 4 responderam. E aí a gente bateu aqui no send request, ele estava ocupado atendendo esses caras aqui, na hora que ele fez o send request aqui do health check, ele estava ocupado atendendo esses caras aqui e enfileirou. Ele falou, na hora que eu puder eu te atendo. Demorou 27 segundos para atender e devolver. Então, esse é um exemplo clássico. Poderia estar utilizando uma worker thread. Tá? Então, eu vou fazer a alteração no código aqui agora para você entender como a gente implementa. Primeiro, eu vou criar aqui um arquivo chamado Fibonacci worker.ts. Beleza. Aí, dentro desse arquivo, deixa eu fechar aqui. Vou puxar ele para cá. Então, o que acontece? Nesse arquivo aqui, eu vou importar o workers threads. E aí, aqui eu vou pegar parent port e o worker data, Beleza. Aí, aquela funçãozinha Fibonacci que nós temos aqui, eu simplesmente repliquei ela para cá, tá? E aí, quando chamar esse carinha aqui, ele vai executar a função, Aqui é um const result, chama a função, passando o worker data, e aí, tipo assim, esse aqui eu já estou fazendo uma transferência, Estou aqui na minha thread principal.
Estou criando e chamando uma thread secundária e estou passando uns dados para essa thread trabalhar. Aí ele chega aqui nossa worker data e quando eu terminar o processamento, eu vou responder, vou postar o resultado numa porta. Então tem essa parent port, certo? Que a gente usa aqui do worker threads e o método post message, tá? Que daí devolve o resultado do processamento. Esse é um arquivo apartado, pode ver que eu criei separado aqui. No nosso server, e aí sim, né, faz a importação do jeito que eu estava fazendo, a gente vai importar aqui o nosso worker thread, aliás, nosso worker, né, da worker threads. E aí eu vou deixar esse carinha aqui, mas eu não vou usar, tá? Por quê? Porque eu tenho uma outra função aqui que ele vai trabalhar a nossa worker thread. Vai criar ela. Na verdade, eu vou tirar ela daqui, ó, para não atrapalhar. Depois no GitHub eu deixo aqui o código comentado, tudo certinho explicando. Pois bem, eu tenho uma função aqui run Fibonacci, que ele vai retornar uma promise, ou seja, ele vai ficar guardando, né, se ela vai ser resolvida ou se vai ser rejeitada. E aqui eu estou criando o quê? No meu const eu estou criando uma instância de um worker, estou criando uma nova worker thread, que vai chamar o arquivo que a gente acabou de criar aqui, ó, o Fibonacci worker.ts. Deixa eu até copiar aqui para ter certeza que é o mesmo nome, o mesmo carinho, não errei nada, beleza. Então aqui ele vai criar uma thread chamando esse arquivo aqui. E vai passar como parâmetro, lá para o worker data, esse carinha aqui que é o número, tá? Que a gente está passando aqui, ó. Está recebendo o number. E vai passar aqui no run Fibonacci o número, certo? Está passando aqui o número que a gente está recebendo por parâmetro. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai dar vai ficar ouvindo aqui, né, uma mensagem de resolução ou a rejeição, vai capturar o erro. E aí se ele finalizar, ele vai pegar o código. Se o código for diferente de 0, ou seja, se ele finalizar com o erro, vai finalizar com 1. Ele vai jogar aqui o erro, tá? E vai rejeitar a nossa promise com o erro. Beleza? Então, basicamente isso. Criei aqui, né, nossa worker thread, passando aqui em worker data o valor que a gente está mandando, tá recebendo aqui por parâmetro do endpoint. Executa tudo certinho esse menino aqui. E assim que ele vai chamar esse Fibonacci worker aqui, que está aqui, vai calcular o Fibonacci, vai devolver, vai postar a mensagem aqui avisando que terminou. Ele vai capturar e vai retornar aqui para a gente, aqui no nosso result. E beleza, tá? Primeiro, vamos ver se está funcionando. Então, eu vou salvar aqui. E vou vir aqui no client HTTP e vou bater aqui, ó. Pum. Bati aqui, esperei uns... Olha lá, está funcionando, retornou. Beleza. Agora, vamos fazer o mesmo teste. Vamos deixar rodando aqui requisições simultâneas. Lembrando que está aqui o relatório, ele conseguiu executar só 4, né? Mandou 16, mas conseguiu receber resposta apenas de 4 durante os 20 segundos. Então, a gente vai deixar rodando aqui e bater ao mesmo tempo na nossa rota, nosso endpoint aqui de health, beleza? Então vamos colocar aqui, eu quero fazer o seguinte, quero limpar e vou começar de novo o nosso servidor aqui, subir ele, beleza? Vou rodar o script, tá rodando. Vou bater aqui no nosso endpoint de health. Ó, olha lá, ó a diferença. Estou batendo no endpoint de health, vocês podem ver aqui que está mudando. Olha lá, ó. E ele está rodando aqui. Até está rodando mais rápido. Pode ver que ainda está nos 20 segundos. Ó. Finalizou. Então, vocês viram que eu consegui executar o meu endpoint de health de boinha, enquanto várias requisições estavam sendo recebidas aqui para calcular o Fibonacci. E aí, olha que interessante. Ele recebeu 200, ok, de 20. E na primeiro teste recebeu apenas de 4 requisições. Foram postadas 25 requisições. No primeiro teste foram 16. E aqui, desses 25, ele recebeu retorno de 20. Então, além dele conseguir processar, né, porque eu estou criando uma thread separada, específico para aquele processamento, ele conseguiu processar mais requisições,
Ele liberou minha thread principal para que o Event Loop pegasse mais tarefas e conseguisse executar o nosso health sem interferência, uma coisa apartada da outra. Vamos rodar de novo, né? Vamos rodar de novo só para exemplificar. Então, rodei aqui, eu vou parar meu serviço, vou limpar aqui e vou iniciar de novo. Está aqui o nosso server rodando e vamos... Pau na máquina, olha lá. Continua executando o health, pode ver aqui em cima o tempo. Ele não tem nenhuma interferência, ó. 30 milissegundos, 14 milissegundos, e aqui está rodando, tá recebendo requisições no endpoint Fibonacci. Olha lá, ó. E terminou. Aqui ele conseguiu enviar agora 22 e recebeu o retorno de 17. Né? Então, assim, dá muita diferença. Então, a gente consegue aproveitar melhor os recursos, distribuindo as tarefas sem que uma tarefa prejudique a outra. Né? Isso é muito bom. Então, assim, fica aí a dica para vocês desse recurso. Só que, assim, tem alguns pontos que a gente tem que ter atenção, tá? Primeiro, que é a forma de comunicação. São mais utilizadas, eu não me recordo de ter outras, mas basicamente são utilizadas 3 formas de comunicação entre as workers threads. Passagem de dados na inicialização da worker, que nós utilizamos aqui, né? Então a gente está passando os dados, estamos inicializando o worker, estamos repassando os dados aqui na inicialização. Você pode habilitar um canal bidirecional, ou seja, que você vai passando e já vai recebendo o processamento ali, né? E aí a thread se encarrega de direcionar isso. Ou você compartilha aqui um espaço em memória. Então você aloca alguma coisa na memória, algum dado em memória, e você não passa o dado, mas sim o endereçamento, né, onde está alocado na memória o dado que a worker pode utilizar para o seu processamento, beleza? Tem alguns riscos que a gente tem que, né, aqui foi um exemplo simples, mas tem alguns riscos de segurança, principalmente, ali, que a gente tem que ficar atento. Então, tipo assim, aqui o endpoint está recebendo os dados, está recebendo aqui um parâmetro, e eu já estou repassando direto esse parâmetro. Então, tipo, tenha em mente que você tem que tratar bem esses dados, né? Tem que sanitizar esses dados, tem que evitar que seja alguma coisa que pode, por algum motivo, processar algo malicioso, né? Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Higienizar esses dados. E também tem que fazer tratar de forma que essas threads que você criou, né, esses works que você criou, não fiquem de alguma forma no loop infinito. Porque daí você vai esgotar CPU, memória da tua máquina. Se está numa AWS, se está numa EC2, você vai simplesmente topar CPU, topar memória ali daquela máquina. Tá? Independente do ambiente de cloud que esteja, ou se seja hospedado localmente, enfim. Então você tem que ter muito cuidado para evitar loops infinitos, tá? Para você não ter esses problemas de consumo, de topar CPU, topar memória e assim por diante. Beleza? Bom, usando corretamente só traz benefício. Tomando todos os cuidados só traz benefício. Se você gostou desse vídeo, né, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, porque vou tentar trazer conteúdos sempre importantes, relevantes para a gente usar no dia a dia, né, e seja em projetos simples, em projetos mais elaborados, complexos, né, de grande porte, enfim. Coisas, insights que podem ser aplicados aí no nosso dia a dia. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Espero que tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Se tem uma forma melhor de fazer, se tem outra forma, se você conhece alguma outra forma, enfim. A gente quer enriquecer essa discussão, beleza? A gente traz aqui o conteúdo, mas a gente quer discutir e crescer junto, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.